Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga. Este é o canal Arqueologia Alternativa e o nosso tema de hoje é como saber se um objeto é arqueológico. Bem, essa pergunta ela veio do YouTube, do vídeo Achei um Sítio Arqueológico e Agora, e a pessoa que se chama KillerMito27 me perguntou assim: Cris, quais os critérios para um objeto ser considerado um artefato arqueológico? Bem, vamos lá. Existem três categorias, assim, bem básicas, tá, gente? Porque existem muitas categorias de artefatos arqueológicos, mas bem a grosso modo. Uma das categorias é artefatos líticos, que as pessoas costumam chamar de pedras lascadas. Então, assim, antes de falar do artefato lítico da pedra lascada, geralmente se sabe que um artefato é arqueológico pelas características e também pelo contexto onde o objeto está inserido. Então, vamos lá, artefatos líticos. São objetos que eles foram feitos por povos nômades, caçadores da pré-história, e eles tinham características de lascamento próprias. Então a pessoa que estuda isso, ela sabe assim, conforme deu um impacto, que tipo de marca aquilo gera no artefato, e aí só de bater o olho a pessoa já sabe, isso aqui foi feito pelo grupo tal, em período tal, se a pessoa é muito especialista da área. Muito desses arqueólogos que estudam os artefatos líticos, fazem arqueologia experimental, que é o quê? Fazer também o lascamento para entender como que a marca fica no objeto. Aqui no canal tem um vídeo com o Dr. Juca Moreno, e ele mostrando, ele fazendo a ponta de uma flecha e ele vai explicando como que é feito. Então, geralmente quem faz arqueologia experimental faz com mais facilidade a identificação, mas nem todo mundo que identifica artefato lítico faz arqueologia experimental, mas é uma das formas de você aprimorar o teu olhar para aquele artefato. Outra questão são os objetos cerâmicos. Então, nos objetos cerâmicos que já eram produzidos por povos sedentários e agricultores, a pessoa que analisa e que tem facilidade, que estuda esses artefatos, vai observar outras características. O formato do objeto, formato do pote, é aberto, é fechado. Pelo formato se sabe qual povo fez, quando fez. Outro é a pasta. Cris, o que é a pasta? É o barro ali, a argila, né? Que geralmente não é sozinha. A argila, para ela não rachar na hora que ela vai pro forno, ela é misturada com outras coisas que aí no Brasil chama antiplástico. E aqui em Portugal tem um nome tão desengordurante. Então, esses antiplásticos ou desengordurantes que são misturados, às vezes é fragmento de carvão, às vezes é outras cerâmicas trituradas. Na Amazônia se usa o cauixi, que é uma esponja que diz que ela até dava uma coceira assim na mão. Areia de rio. Então, dependendo do lugar, se usa um antiplástico diferente. Esse antiplástico, a pessoa olha ali na pasta, na mistura e já identifica que povo que fez aquilo pelo antiplástico dentro ali da pasta. Outra coisa na cerâmica que quem analisa vê é a queima. Aqui em Portugal não chama queima, chama cozedura. Ai, gente, se vocês quiserem eu faço um vídeo só disso, assim, os nomes que chama no Brasil e os nomes que chamam aqui são outros nomes para as coisas. Então, mas os fornos utilizados na antiguidade, ele gera uma queima diferenciada ali no artefato. Os artefatos atuais, né, de cerâmica feitos com torno rápido, e num forno mais recente, a cerâmica fica a pasta de um jeito, de uma cor. E esses fornos muito antigos, eles geram uma marca ali, e isso também identifica se a cerâmica é pré-histórica ou não. Também tem gente que pratica outra coisa que eu esqueci de falar, textura, porque tem povos do Brasil que usam, né, os corrugados, ungulados, que é o que? Às vezes se usava um belisquinho assim, e isso gera uma marca na cerâmica, ou então a digital, né, o dedo vai marcando a cerâmica de algumas formas, ou às vezes a unha era usada para decorar a cerâmica. Então tudo isso indica que povo que produziu. Também tem aí um vídeo, uma live, se você tá animadíssimo
por uma live, assista com a Lilian Panachuk, que ela faz arqueologia experimental para cerâmica, e é lindíssima essa live. Ela mostra umas fotos de umas fogueiras gigantes, assim, é lindo. Se você tá com tempo, assiste. Vai aparecer aí no card a live desse lado, não sei, de um dos lados aí, a live com a Lilian Panachuk. E tem os materiais históricos, vários tipos também, vidros, que aí no caso do Brasil são já do período que os portugueses chegaram, né? Então se tem muitas faianças, que eram o quê? Louças de cozinha do século 18 e 19. As faianças, bem a grosso modo, tá, gente? Os portugueses começaram a importar da China a porcelana, e daí ficou caro fazer aquilo, e os portugueses criaram uma pasta um pouco mais grosseira e um pouco mais grossinha também, e imitando aqueles desenhos lá chineses, mas aos poucos se ganharam características assim portuguesas, e essa cerâmica, que a princípio era uma cópia da porcelana chinesa, virou os aparelhos chiques. E isso ficou caro, depois os ingleses copiaram, mas aí a pasta também inglesa é de outro jeito. O inglês já tinha a Revolução Industrial, então usava a máquina para fazer carimbo, enquanto que em Portugal as primeiras tudo era feito muito na mão. Depois holandeses também copiaram isso. Geralmente quem estuda as faianças faz muito catálogo e estuda muito catálogo. Por quê? Porque esses artefatos, esses fragmentos, eles trazem às vezes o desenho, ou então a própria pasta, ou um carimbo da fábrica, e por essas características você consegue descobrir onde ficava a fábrica. Então era em Portugal, era na Inglaterra, era na Holanda, que tipo de material ela produzia, as formas e os desenhos, e muitas vezes o ano, de qual ano até qual ano essa fábrica funcionou, e esse material estava vindo para o Brasil de qual país, em qual período, e entrando por qual porto. Então é super interessante o estudo das faianças. A pessoa que estuda, né, cada um desses tipos que eu falei, já tem o olho clínico, então chega ali no campo e pá, isso aqui é isso, e é arqueológico. Outra coisa, que por isso que a gente não pode ficar tirando as coisas do sítio arqueológico, porque é importantíssimo o contexto. Então se você acha um desses artefatos e tira dali, leva para casa, você cometeu um crime, você descaracterizou o objeto, descontextualizou, e o objeto fora do contexto, esse artefato, esse fragmento, ele não diz muita coisa, porque é o artefato associado ao ambiente onde ele está. As outras peças é que vai me dar a informação do que exatamente era aquilo. Então se você achar um artefato arqueológico, deixa ele lá. Hoje em dia a nossa foto é ligada no Google, ela tem até uma coordenada, você não vai perder. Você tira a tua foto do teu celular, depois você consegue voltar no mesmo lugar onde você tirou a foto. E aí você mostra para um arqueólogo, para uma arqueóloga, e a pessoa vai fazer o cadastro do sítio, que é o que fala lá no vídeo onde o Killermino perguntou, né? Então lá fala sobre o cadastro do sítio arqueológico. Então, gente, deixa no lugar, tá ok? Que quem é arqueólogo, quem é arqueóloga vai saber fazer uma avaliação melhor desses materiais e dizer isso aqui é arqueológico do período tal, feito por tal povo, em tal época. Às vezes, se a pessoa é muito especialista, muito boa, ela consegue dar uma datação aproximada só de bater o olho. Claro que a certeza mesmo vai vir de uma datação por carbono 14 ou por termoluminescência, como tem um vídeo aí também que fala de datação. Coloca aí o card para mim, por favor. Então você vê, confirma, mas se a pessoa tem muita familiaridade mesmo com o objeto, com aquele artefato, consegue datar o povo e a época que foi produzida só de bater o olho. É muito legal. Acontece mesmo com pintura rupestre. Quem tem muita expertise entende quem fez em qual período e estava vindo de onde, indo para onde, é fantástico. Eu admiro muito quem tem esse conhecimento muito específico das coisas. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aí nos seus comentários se você gostou, se você não gostou, se quer outros conteúdos como esse, e faça outras perguntas para eu poder responder aqui no Cris Responde. Tá ok? Um beijo e até a próxima!